Paz de Deus, gente linda! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos por aqui para mais um devocional. E o devocional do dia de hoje, Deus fala em Gênesis 26, 12 e 13. Eu já peguei aqui a minha Bíblia, já abri em Gênesis 26, 12 e 13. Eu quero que você pegue a tua Bíblia também e abra nesse versículo de Gênesis. E a gente vai fazer o devocional desse livro, que é o sempre que eu faço aqui. Oi, Deus foi o de novo, do David Leonardo. E hoje Deus fala sobre a prosperidade ligada à obediência. Vamos ver o que Deus fala nesses versículos e o que Deus tem para falar com nós através desses versículos. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Gênesis 26, 12 e 13. Aqui Deus vai falar com nós sobre a obediência de Isaac. E através dessa palavra, a gente vem a trazer para a nossa vida, para a gente ser obedientes a Deus também. Olha só o que Deus fala. Isaac ficou em Gerar em obediência a uma ordem de Deus. Como resultado, colheu prosperidade, riqueza e influência. O maior termômetro para saber se Deus está conosco é a nossa obediência. Quando obedecemos a direção que Deus desenvolveu exclusivamente para cada um de nós, há esperança. Havia uma grande fome que levou Isaac a se mudar para Gerar. Ali Deus lhe fez uma promessa, abençoá-lo e se ele permanecesse naquelas terras. Isaac cumpriu sua parte, trabalhou plantando lavouras, consequentemente recebeu do Senhor uma grande bênção, como afirma em Gênesis 26, 12 e 13. Se Deus estiver com você, não importa como é o solo em que você plantar, não importa como é a geografia em que você estiver. Se você estiver onde Deus o colocou, Ele abençoará a semente de tal maneira que você colherá 100 vezes mais do que plantou. A continuação do texto diz: adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Versículo 14. Isaac estava na melhor fase da vida dele. Ele estava milionário, prosperando e por isso chamou a atenção dos inimigos. Quando Deus está conosco, tudo em que colocamos a mão prospera e começa a crescer. O nome de Jesus começa a ser glorificado. Os inimigos ficam descontentes ao ver a prosperidade de quem trabalha sob a bênção de Deus. O rei de Gerar pediu para que Isaac fosse embora, porque percebeu o poder que o Senhor havia dado ao seu servo. Isaac precisou se mudar diversas vezes, até que os filisteus parassem de incomodá-lo por ser tão próspero. Certo dia, Abimeleque foi até onde Isaac estava e constatou: podemos ver claramente que o Senhor está com você. Versículo 28. Oro para que essa declaração se torne uma realidade na sua vida também, e busco que seja verdadeira para mim. Se você estiver no centro da vontade de Deus, onde plantar dará fruto. Onde cavar haverá água, os inimigos se levantarão e os invejosos tentarão impedi-lo, mas a vontade de Deus será inevitável, e onde você colocar as mãos, o Senhor estará com você e o prosperará. Lembre-se, certifique-se de que Deus esteja com você, o resto vai dar certo. Olha só, gente, que palavra linda que Deus tem para nós no dia de hoje, que fala, sobre Isaac, a obediência de Isaac. E aqui, deixa eu colocar aqui, a Bíblia se fechou. Olha só, e aqui Deus fala claramente sobre a obediência de Isaac. Que Isaac, ele foi próspero porque ele obedeceu à voz do Senhor. Ele foi para um lugar e ele ficou ali onde Deus disse para ele ir. Ele não seguiu adiante, não seguiu em frente. Eu li mais essa palavra em Gênesis e eu pude entender um pouquinho mais sobre Isaac. Que Isaac, ele foi para Gerar, ele iria até o Egito, onde é um lugar que na época tinha bonança, só que Deus falou para ele não ir. Então ele ficou em Gerar, onde também estava tendo dificuldades, mas independente das dificuldades que havia, ele obedeceu à voz de Deus, ele foi obediente. Tudo que ele plantou, Deus prosperou, Deus abençoou e Deus multiplicou a bênção sobre a vida de Isaac. Então, com essa passagem, com essa palavra, a gente pode trazer isso para a nossa vida. Onde a gente está agora? A gente está onde Deus nos colocou, ou onde a gente mesmo
quis estar, a gente não pediu a permissão, não perguntou para Deus se era isso mesmo que Deus queria para nós. Que você possa, sabe, refletir na sua vida. Atualmente, o lugar que você está é o lugar onde Deus disse para você estar ou é o lugar onde você quer estar? E muitas vezes as coisas podem não estar dando certo. E muitas vezes não está dando certo porque não é o lugar que Deus quer que você esteja. E muitas vezes é o lugar onde Deus quer que você esteja, pode não estar dando certo. Mas continua confiante, continua plantando, continua com fé que você vai prosperar. Deus vai fazer você prosperar. E pra gente ter essa certeza, é buscando a presença de Deus, sabe? É você orando, é você confiando que Deus está te ouvindo, que Deus vai te responder, que Deus vai te dar a resposta que você almeja, mas é preciso você ter esperança, você ter paciência, porque o nosso tempo ele quer pressa, mas o tempo de Deus ele tem perfeição, é no tempo de Deus, é no tempo de Deus e não no nosso. Então às vezes pode demorar para a resposta vir, mas se você tiver a paciência de esperar, a fé, a certeza que Deus vai te dar uma resposta, se é aí o lugar ou não é, Deus vai te dar a resposta, mas você precisa ter paciência e obedecer à vontade do Senhor. Como fala, né, no título de hoje, a prosperidade ela é ligada à obediência. Então, se você obedecer, Deus vai te prosperar. E a gente tem que obedecer a voz do Senhor, somente a voz de Deus, a gente tem que obedecer. Tudo que a gente for fazer, a gente orar, a gente colocar diante de Deus, a gente pedir para Deus proteção, graça, paz, porque somente Deus tem graça para nos dar paz, para nos dar alegria, para todos os dias a gente viver com felicidade, independente das circunstâncias da vida, independente do problema, da enfermidade, da situação que a gente passe. Deus é a nossa esperança. A gente fixar os nossos olhos para Deus é que vai fazer a gente continuar firme no caminho que Deus tem para nós. Somente em Deus a gente encontra esperança, somente em Deus a gente encontra paz e alegria para viver. E somente em Deus a gente consegue alcançar o que Deus tem para nós. E que a gente venha ter a paciência, a esperança, a fé, a certeza de orar e esperar Deus dar a resposta que a gente precisa. E se você sente que você já está no lugar onde Deus disse para você estar, você já está trabalhando no lugar que Deus disse para você trabalhar. E as coisas podem não estar dando certo, mas continue, assim como Isaac continuou, assim como Isaac ele trabalhou, ele confiou, ele foi obediente, Deus mandou ele ficar naquela terra que seria onde Deus iria prosperar. E Deus prometeu e Deus cumpriu. E quanto mais ele trabalhava, quanto mais ele plantava, mais ele prosperava. E aqui eu acredito que não era somente no trabalho das mãos dele, não só na vida material que Deus estava prosperando, e sim na vida espiritual com Deus, sabe? Então que a gente possa trabalhar no que é preciso ser trabalhado, mas também a gente trabalhar para Jesus, para Deus. Levar a palavra de Deus, louvar, orar, ir na igreja, seguir os passos de Jesus dia após dia, pedir para Jesus nos moldar, para Deus moldar a nossa vida, para que a gente seja transformados pelo Espírito Santo de Deus e viver uma vida verdadeiramente para Cristo e não somente para nossas vontades, para o nosso querer, e sim para o que Deus tem para nossa vida, o que Deus quer cumprir na nossa vida. E aqui, como eu falo, certifique-se que Deus esteja com você, o resto vai dar certo. E para você se certificar isso, para você ter essa certeza, é buscando ao Senhor todos os dias. Ore ao Senhor todos os dias, jejua, faça propósito com Deus, seja assim verdadeiro com o Senhor, cumpra o que você vai fazer, o propósito que você vai fazer com Deus, porque cumprir um propósito é ser obediente ao Senhor, é uma obediência, você cumprir com o propósito que você coloca diante de Deus. Você obedecer ao Senhor é obediência, você não fazer coisas erradas, você sabe que aquilo não vem de Deus, aquilo não provém do Senhor. E você não fazer aquilo é obediência, você vencer as tuas próprias vontades, isso é uma obediência a Deus. E Deus se alegra quando ele vê um filho dele que está verdadeiramente seguindo a Deus com amor, com alegria, seguindo os caminhos de Jesus, com fé, com esperança que tudo vai dar certo.
E você que ainda não aceitou Jesus, aceite a Jesus, porque é o melhor caminho pra gente seguir, é nos caminhos de Jesus. Você que parou na caminhada, volte, Jesus te ama, Jesus te espera. Nós somos almas preciosas para Deus. E Deus nos ama, todos nós. Só que Deus, ele quer que a gente tome a decisão de seguir uma vida verdadeiramente com Cristo. A decisão é nossa. Em todo segundo, em todo momento que a gente for buscar a Deus, a gente for orar, for louvar, a gente falar com Deus, jejuar, Deus vai estar ali para nos ouvir, para nos responder. Então, é uma escolha nossa a gente viver verdadeiramente para Deus, para Cristo, todos os dias de nossas vidas. E que você possa fazer essa escolha com amor, com alegria, com fé, com esperança, porque é a melhor escolha, sabe? Você viver uma vida verdadeiramente para Deus. Tudo que você for fazer, você vai ter a fé, a certeza, a esperança. Que Deus é com você. Convidar Deus para ir junto contigo em todos os momentos do teu dia, onde você for. Desde o acordar ao dormir, em todo momento, 24 horas por dia. Deus, ele cuida de nós, a gente tem essa certeza e essa fé. Nem um segundinho sequer a gente está só. E todos os momentos Deus está com nós, é 24 horas por dia. Quando a gente tem a fé, a gente tem a esperança e a gente busca Deus com verdade. Então, que você possa hoje ser mais obediente ao Senhor. Ao mesmo tempo que Deus fala com vocês, Deus fala comigo também. Então, ao mesmo tempo que você aprende, eu também aprendo da palavra de Deus quando eu faço aqui os devocional. E é tão bom a gente aprender mais de Deus, a gente ter mais, assim, esse entendimento sobre a palavra de Deus, sobre o querer de Deus para a nossa vida. E que a gente venha ser pessoas mais e mais e mais obedientes, dia após dia, com Deus. Porque a prosperidade, ela é ligada à obediência. Então, você obedecer, você será próspero. Tanto na tua vida material, quanto na tua vida espiritual. Todas as áreas da tua vida haverá prosperidade do Senhor, mediante a tua obediência. Que a gente venha ser cada vez mais e mais e mais obedientes ao Senhor e cumprir, o que Deus tem para nossa vida. Amém? Que Deus fale ainda mais no seu coração, no meu coração, através dessa palavra de Gênesis 26, 12, 13. Vou ler novamente. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Por que ele prosperou? Porque ele foi obediente ao Senhor Jesus. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus, eis-me aqui, Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor nos deu no dia de hoje, Pai, sobre a obediência, Pai, que temos diante de Ti, Jesus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ser mais e mais obedientes dia após dia ao Senhor. Que tudo que a gente fizer, Pai, dará certo mediante o que Deus tem para nós, Pai. A Tua vontade, Pai, ela sempre prevalece. Creio e confio, Jesus, que tudo que a gente pede com fé, com verdade, com esperança, o Senhor está nos protegendo, nos guardando e nos abençoando 24 horas por dia. Nunca estamos só, Pai. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Jesus, pela Tua bondade. Por essa nova semana, Jesus, que se inicia, será uma semana muito, muito abençoada. E todas as decisões, Pai, tudo que a gente for fazer, que a gente tenha a obediência, Pai, de obedecer a Sua voz, obedecer o que Deus tem para nós. E que a gente venha orar, pedir ao Senhor a direção para tudo em nossa vida. E a gente venha ter a paciência, Pai, a esperança em Ti, Deus, para esperar o Teu tempo, Senhor, que não é o mesmo do nosso, mas o Teu tempo, Deus, ele tem perfeição. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, e quem espera no Senhor viverá o mais lindo nessa terra e também na eternidade. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Pai, por nos salvar, por nos alcançar, Jesus, com a Tua graça que só Deus tem para nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tanto, pelo amor, pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, pela dádiva da vida, por tanto sempre, Jesus. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és glorioso, Tu és bondoso. Unge a minha vida, protege-me com Seu sangue, Jesus, a minha família. Unge a vida de cada um, Pai, que está aqui me assistindo, protege a família de cada um com o Seu sangue. Derrama, Pai, da Tua graça, do Teu poder, das Suas misericórdias sobre nossas vidas, Deus.
Nos abençoa, nos guarda, nos proteja. Fala conosco, Pai, mais através dessa palavra sobre a obediência ligada à prosperidade. Que a gente venha ser obediente, Deus. Assim como Isaac foi obediente a Deus e o Senhor o prosperou. Que a gente venha buscar mais e mais da tua face, Pai, para viver o teu chamado, viver o teu querer, o teu propósito, Pai, que é lindo, que é maravilhoso. Obrigado, Jesus, por tanto. Tu és louvado, tu és glorificado, tu és exaltado. Te louvamos, Pai, e te agradecemos por tanto sempre. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus fale ainda mais do seu coração, do meu coração, e que a gente siga a Deus cada dia mais e mais com obediência, que a gente tem que seguir ao Senhor. Eu quero que você dê seu like aqui no vídeo, eu quero que você comente nesse vídeo que você sentir no coração, que vem de Deus. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com alguém que você quer que Deus fale com essa pessoa através dessa palavra. E eu quero que você se inscreva no canal também, ative as notificações, que toda semana tem devocional aqui pra vocês. Que Deus continue falando no seu coração e no meu coração. Fiquem todos à paz do Senhor Jesus. Beijos no coração.